Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Primeira parte. Capítulo 1. A lição de violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às 3h40, por aí assim, tomava o bonde. Sem erro de 1 minuto, ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos, e tanto que, na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: "Alice, olha que são horas, o Major Quaresma já passou." E era assim, todos os dias, há quase 30 anos. Vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado, para quê? Pedantismo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que, quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua, poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos. Ultimamente, porém, mudaram um pouco, e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana, em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez, o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável que seria? E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do Major convidou uma amiga, e ambas levaram um tempo perdido de cá para lá a palmilhar o passeio, esticando a cabeça quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado o tal sujeito, empunhando o pinho na posição de tocar, o Major atentamente ouvia. "Olhe, Major, assim." E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida, o mestre aduzia. "É ré? Aprendeu?" Mas não foi preciso pôr na carta. A vizinhança concluiu logo que o Major aprendia a tocar violão. Mas que coisa! Um homem tão sério metido nessas malandragens. Uma tarde de sol. Sol de março, forte e implacável. Aí pelas cercanias das 4 horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rápida e repentinamente de um lado e de outro lado. Até da casa do general vieram moças à janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disto. O Major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impudico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel, mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas.
À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o Major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíram um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pince-nez, olhava sempre baixo, mas quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam por detrás das lentes um forte brilho de penetração. E era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Contudo, sempre os trazia baixos, como se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque preto, azul ou de cinza, de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo de que ele sabia com precisão à época. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta, perguntando: Janta já? Ainda não. Espere um pouco o Ricardo que vem jantar conosco. Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição respeitável, como você é. Andar metido com esse seresteiro. Quase capadócio, não é bonito. O major descansou o chapéu de sol, um antigo chapéu de sol com haste inteiramente de madeira e um cabo de volta incrustado de pequenos losangos de madrepérola, e respondeu: Mas você está muito enganada, mana. É preconceito supor-se que todo homem que toca violão é um desqualificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional, e o violão é o instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra em Lisboa, no século passado, com o padre Caldas, que teve um auditório de fidalgas. Beckford, um inglês notável, muito o elogia. Mas isso foi em outro tempo, agora... Que tem isso, Adelaide? Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais. Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você. Continue lá com as suas manias. O major entrou para um aposento próximo, enquanto sua irmã seguia em direitura ao interior da casa. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço, descansando. Estava num aposento vasto, com janelas para uma rua lateral, e todo ele era forrado de estantes de ferro. Havia perto de 10, com 4 prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia a sua reunião. Na ficção, havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais: o Bento Teixeira, da prosopopeia, o Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar, todo. O Macedo, o Gonçalves Dias, todo. Além de muitos outros. Podia-se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 hora lá faltava nas estantes do major. De história do Brasil era farta a messe. Os cronistas Gabriel Soares, Gandalf Rocha Pita, Frei Vicente do Salvador, Armitage, Aires do Casal, Pereira da Silva, Handelmann, Geschichte von Brasilien, Melo Moraes, Capistrano de Abreu, Southey, Van Hagen, além de outros mais raros ou menos famosos. Então, no tocante a viagens e explorações, que riqueza! Lá estavam Hans Staden, o Jean de Lery, o Saint-Hilaire, o Martius, o Príncipe de Norwich, o John Maui, o von Eschwege, o Agassiz, Couto de Magalhães, e se encontravam também Darwin, Freycinet, Cook,
Bougainville e até o famoso Pigafetta, cronista da viagem de Magalhães. É porque todos esses últimos viajantes tocavam no Brasil, resumida ou amplamente. Além destes, havia livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios em vários idiomas. Vê-se assim que a sua predileção pela poética de Porto Alegre e Magalhães não lhe vinha de uma irremediável ignorância das línguas literárias da Europa. Ao contrário, o major conhecia bem sofrivelmente francês, inglês e alemão, e se não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os corretamente. A razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou-o todo inteiro. Não fora o amor comum, paurado e vazio, fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo o fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois, então, apontar os remédios, as medidas progressivas com pleno conhecimento de causa. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora de certo em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era, antes de tudo, brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país, tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza da Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Logo aos 18 anos, quis fazer-se militar, mas a junta de saúde julgou-o incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. O ministério era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército, procurou a administração e dos seus ramos escolheu o militar. Era onde estava bem, no meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada inçada de quilos de pólvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia. Aspirava diariamente aquele hálito de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem o hálito da pátria. Durante os lazeres burocráticos, estudou, mas estudou a pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha. Sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso, ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente. Em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face da do Nilo. Havia 1 ano a esta parte que se dedicava ao Tupi-Guarani. Todas as manhãs, antes que a aurora com seus dedos rosados abrisse caminho ao louro febo, ele,
se atracava até ao almoço com Montoya, Arte e Dicionário de la Lengua Guarani, ou mais bien tupi, e estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados amanuenses e escreventes, tendo notícia desse seu estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe porquê em chamá-lo Ubirajara. Certa vez, o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto, distraído, sem reparar quem lhe estava às costas, disse em tom chocarreiro: Você já viu que hoje o Ubirajara está tardando? Quaresma era considerado no arsenal. A sua idade, a sua ilustração, a modéstia e honestidade de seu viver impunham-no ao respeito de todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em duestos e insultos. Endireitou-se, consertou o pincenez, levantou o dedo indicador no ar e respondeu: Senhor Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio para a grandeza e a emancipação da pátria. Nesse dia, o major pouco conversou. Era costume seu, assim pela hora do café, quando os empregados deixavam as bancas, transmitir aos companheiros o fruto de seus estudos, as descobertas que fazia no seu gabinete de trabalho de riquezas nacionais. Um dia era o petróleo que lera em qualquer parte, como sendo encontrado na Bahia. Outra vez era um novo exemplar de árvore de borracha que crescia no Rio Pardo, em Mato Grosso. Outra era um sábio, uma notabilidade cuja bisavó era brasileira. E quando não tinha descoberta a trazer, entrava pela coreografia. Contava o curso dos rios, a sua extensão navegável, os melhoramentos insignificantes de que careciam para se prestarem a um franco percurso da foz às nascentes. Ele amava sobremodo os rios, as montanhas, lhe eram indiferentes, pequenas talvez. Os colegas ouviam-no respeitosos e ninguém, a não ser esse tal Azevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a menor objeção, a avançar uma pilhéria, um dito. Ao voltar as costas, porém, vingavam-se da cacetada, cobrindo-o de troças. Este Quaresma, que cacete! Pensa que somos meninos de tico-tico, arre! Não tem outra conversa. E desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição, sem ser compreendido, e a outra metade em casa, também sem ser compreendido.